Amém. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Vamos lá. As crianças, o culto infantil. Glória a Deus. Amém, Jesus. Fecha seus olhos, irmãos. Pai, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Jesus, pela bondade do Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, nós entregamos, Pai, o controle desse culto ao Senhor. Nós já amarramos, Pai, todo o mal. Nós já amarramos, Pai, toda potestade, principado nessa noite. Em nome de Jesus. Que o Senhor, Deus, venha mesmo, Deus, de encontro com cada um de nós, porque nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ser direcionados, guiados, transformados pelo Teu poder. Senhor, obrigado, porque, Senhor, não há outro lugar melhor para estar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem o título aí, Pablo? Diga assim comigo: mude para viver o extraordinário. Vamos lá, com mais fé. Você está no culto do renovo. Fala assim: mude para viver o extraordinário. Todo mundo quer isso, né? Eu quero também. Então, querido, para a gente viver o extraordinário, nós precisamos mudar. Interessante que essa mudança ela vai acontecer até a volta de Jesus, porque ela é progressiva, amém? Nós vamos ter que mudar constantemente, para que realmente a gente possa viver o extraordinário de Deus, porque Deus tem o extraordinário para nós, amém? Deus ele tem algo maior para as nossas vidas, mas isso vai exigir mudanças na nossa vida, no nosso caminhar, no nosso dia a dia. Então nós vamos ter que aprender a mudanças para que realmente Deus venha cumprir a vontade dele sobre as nossas vidas. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Quero ler um texto aqui para você. Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 18. Querido, nós já estamos no meio do ano. Passou rápido, sim ou não? Meu Deus, passou muito rápido. E às vezes você pode estar com uma sensação ainda no seu coração, falando assim: meu Deus, parece que eu não estou vendo acontecer nada daquilo que eu planejei. Parece que não aconteceu nada até agora. Parece que a minha vida continua do mesmo jeito de antes. Parece que não aconteceu nada. Parece que a sensação é que não teve mudança, que não teve transformação, que a minha vida continua do mesmo jeito. Parece que aquilo que você esperava acontecer não aconteceu. A gente planeja, sim ou não? Nós planejamos, nós pensamos, nós sonhamos, a gente faz um planejamento, mas parece que as coisas não acontecem da forma que a gente queria, não é verdade? E parece que a gente fica naquela sensação de impotência, aquela sensação que parece que está a mesma rotina de sempre, nada mudou, nada melhorou. Mas eu quero te dizer, querido, que nós ainda estamos no meio do ano, que ainda dá tempo ainda de você ser tocado pela presença de Deus, dá tempo ainda de acontecer mudança na sua vida, dá tempo ainda de você recalcular a rota novamente, dá tempo ainda de você mudar em algumas coisas da sua vida que tem te atrapalhado, não é verdade? Então dá tempo ainda da gente rever aquilo que tem que ser mudado, aquilo que tem que ser transformado, aonde que a gente está errando. E é interessante que às vezes nós precisamos fazer o quê? Uma retrospectiva. O que está dando certo? O que não está dando certo?
Aonde eu estou gastando as minhas forças? Aonde eu estou gastando as minhas forças? Está dando certo? Não está? E às vezes a gente começa a teimar com Deus, não é verdade? Às vezes a gente começa a questionar Deus e a gente acaba tomando algumas decisões, algumas atitudes que Deus não mandou a gente fazer. Não é verdade? Então, querido, é importante a gente entender o nosso coração. Muitas vezes nós queremos resultado, sim ou não? Mas, querido, para acontecer resultado, nós precisamos mudar, sim ou não? Aquilo que te trouxe até aqui, querido, não serve mais. Você precisa o quê? Buscar coisas novas. Porque Deus é um Deus que faz coisas novas, amém? E olha só, o que tem te tirado o foco nesses dias? O que será que tem tirado o seu foco nesses dias? É uma pergunta para mim, uma pergunta para você. Quais são as distrações que nós precisamos nos livrar? O que está tirando o seu foco? Quais são as distrações que nós precisamos eliminar? E uma das tentações que iremos ter é acessar os poços antigos. Eu vou falar sobre poços hoje. E às vezes tem gente que quer voltar lá no passado de novo. Às vezes a gente quer retroceder. Deus tirou a gente já daquilo lá. Deus já resolveu aquilo para nós e a gente insiste de querer pegar de volta aquilo que Deus já tirou da nossa vida. Por quê? Porque, querido, às vezes a gente não quer mudança. E às vezes a gente tem dificuldade de enfrentar o novo, o desconhecido. Então, quando a gente fica com medo, a gente começa a manter aqueles poços antigos de novo. Aquilo que Deus já te livrou, aquilo que Deus já mudou na sua vida, e às vezes você quer voltar para trás naquelas coisas que Deus já te livrou. Então nós precisamos olhar para o novo, amém? Deus tem coisas novas para nós. E olha só, vamos aí para o texto agora, em nome de Jesus. Olha só, ele voltou a abrir os poços cavados no tempo do seu pai Abraão. Só para você entender o contexto, Abraão, ele tinha aqui na terra dos filisteus, ele tinha abrido poços de água, uma cisterna. Ele foi lá e abriu cisternas. E o que aconteceu? Os filisteus foram lá e entulharam os poços. Fechou aquele poço de água, por inveja, por disputa, por confusão, por briga. O que eles fizeram com aquele poço? Eles foram lá e entulharam os poços. Mas aí agora chega Isaac, na terra dos filisteus, né? E a mesma história, se você for ver no capítulo 26, ele está lá com Rebeca, e ele também fala que Rebeca é irmã dele, e aquela conversa lá. Mas olha só, vamos para isso aqui, só para você entender então no contexto. Ele voltou a abrir os poços cavados no tempo do seu pai Abraão. Quem que abriu esses poços novamente? Fala assim, Isaac. Então ele abriu novamente os poços que foram um tempo de discórdia, lá no passado. Os filisteus tinham enchido de terra aqueles poços, depois da morte de Abraão. E Isaac deu aos poços os mesmos nomes que seu pai tinha dado. Verso 19. Os servos de Isaac cavaram um novo poço no vale e viram brotar ali uma fonte de águas subterrâneas. Verso 20. Mas os pastores de Gerar brigaram com os pastores, dizendo, essa água é... Por isso Isaac chamou o poço, é importante você guardar o nome dos poços. Isaac chamou o poço de, fala assim, Ezeque. Amém? Então o primeiro poço, como que chama? Ezeque, para você guardar. Chamou o poço de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então foi uma confusão, briga. Primeiro poço é Ezeque. Olha só, fala assim, Ezeque. Vamos lá, me ajuda. Fala assim, Ezeque significa contenda. Então o primeiro poço, querido, chama como? E qual o significado? Contenda, confusão. Amém?
Vamos continuar lendo ali o texto. Isaac chamou o poço de Ezeque porque discutiram por causa dele. Verso 21. Então os homens de Isaac abriram outro poço, o segundo poço. E novamente houve o quê? Briga por causa dele. Por isso recebeu o nome de Sitna. Então o primeiro poço, como que é o nome? Ezeque. Significa o quê? Contenda. Segundo poço, fala Sitna. Significa, fala assim, briga. Amém? Verso 22. Saindo dali, Isaac mandou cavar terceiro poço. E como ninguém brigou por causa dele, chamou de, diga assim comigo, Reobote. E disse: agora o Senhor nos deu um lugar e prosperaremos na terra. Amém? Então, querido, Reobote, fala assim, Reobote significa lugar amplo. Significa, querido, lugar amplo, lugar de prosperidade, lugar de bênção, lugar de vitória, lugar de prosperidade nas nossas vidas, amém? Então, Isaac, ele abriu aqui 3 poços, né? O primeiro, Ezeque, que significa contenda. O segundo, Sitna, que significa briga. E o terceiro poço, Reobote, que significa lugar amplo, lugar de abundância, lugar de bênção, lugar de vitória, amém? Lugar do extraordinário de Deus. E olha só, é isso que Deus quer para nós nessa noite, amém? Então Deus não quer que você fique, querido, desentulhando aquilo que Deus já mudou, porque Deus tem coisa nova para você, Deus tem fonte nova para você. E às vezes a gente fica insistindo com coisa que Deus já tirou, que Deus já libertou, que Deus já tirou da sua vida. E às vezes a gente fica teimando, a gente fica brigando com coisa que Deus já nos libertou, Deus já fez na nossa vida. Meu Deus, eu fico pensando como que a gente é teimoso, como que a gente é insistente com as coisas que Deus já falou que não. Quando Deus fala que não, querido, não tem mais como você voltar atrás. Quando Deus dá uma palavra para nós, não insista mais. Não insista. Então, querido, às vezes a gente fica lá no Ezeque, né, contenda, confusão. Querido, Deus não está no meio de confusão. Deus nunca esteve no meio de confusão. Deus é um Deus de paz. Deus é Deus de paz, querido. Deus é o Deus da clareza. Deus é um Deus, querido, que não tem atrapalho, que não tem confusão, que não tem briga, que não tem mentira, que não tem nada dessas coisas. Deus não está no meio disso. Você quer viver o extraordinário? Sim ou não? Gênesis 26, 18. Ele voltou a abrir os poços cavados no tempo do seu pai? Já tinha dado confusão lá atrás, sim ou não? Você quer viver o extraordinário? Decida abandonar o velho. Está aí as transparências? Tá. Decida. E a gente quer viver das coisas lá que, mas era tão bom quando era daquele jeito. Querido, para de ficar querendo abrir cisterna de novo. Porque Deus é o Deus que tem coisas boas. Deus tem coisas novas para nós. Filipenses capítulo 3, verso 13. Filipenses capítulo 3, verso 13. Olha só. Não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto devem ser, porém estou concentrado todas as minhas energias para insistir nessa única coisa, esquecendo e aguardando esperançoso
esperançoso aquilo que está à frente, deixando as coisas que ficaram para trás e avançando naquelas que Deus tem colocado diante de mim. Amém? Ah, mas aquele tempo era tão assim, mas aquele lá era tão assim, mas lá eu era tão assim. Ah, mas, querido, para de ficar voltando no poço antigo. Porque, querido, Deus tem coisa nova para você. Deus faz coisa nova. Deus é o Deus que faz coisas boas. Por que você fica insistindo naquilo que Deus já falou não? Olha só. Para viver o novo em sua vida, uma das coisas mais importantes a se fazer, diga assim comigo, é deixar Deus fazer e não querer resolver as coisas do meu jeito. Deixa Deus fazer. A gente quer fazer tudo, a gente quer dar ordem para Deus. Se Deus já tirou, querido, confia. A questão não era que Isaac estava errado, querido. A questão é que ele sabia que tinha dado confusão lá no passado. Já tinha dado ruim lá no passado. E ele continuou insistindo. Você quer viver o extraordinário de Deus, sim ou não? Então, querido, decida abandonar o velho. Decida abandonar aquilo que Deus já tirou. Decida abandonar aquilo que Deus já falou não. Porque Deus tem coisas novas para a sua vida, amém? Verso 19 agora, Gênesis 26, 19. Gênesis 26, 19. Os servos de Isaac cavaram um novo poço no vale e viram brotar ali o quê? Uma fonte de água subterrânea. Verso 20. Mas os pastores de Gerar brigaram com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Verso 21. Então os homens de Isaac abriram outro poço e novamente houve briga por causa dele. Por isso recebeu o nome do quê? Fala assim, você quer viver o extraordinário? Em segundo lugar, não tem aí não as transparências, Pablo? Decida, amém. Para frente, frente, frente. Pode ir, Ney, a hora que tiver. Fala assim, para viver o extraordinário. Em segundo lugar, decida investir tempo nas coisas certas. Repete comigo aí, queridos. Vira para alguém do seu lado e fala assim, decida investir tempo nas coisas certas. Porque às vezes a gente perde tanto tempo na nossa vida se desgastando, com confusão, sim ou não? Com confusão, com briga. Você vai estar gastando a sua energia, você vai estar gastando o seu tempo, você vai se desgastar, você vai ficar mal, você vai adoecer. Seu coração vai encher de tranqueira, de coiseira, vai entulhar de novo. Não vai sair água limpa, querido, você vai entulhar o seu coração de coisa ruim. Aquilo que Deus já quis te livrar, te limpar, te abençoar, abrir os seus olhos, o seu entendimento, aí vai lá e busca tudo de novo, entulha e joga lá tudo de novo. Falta de perdão, raiva, ofensa, mágoa, ódio, contenda, confusão, briga, peso espiritual, discórdia. Invista em coisas novas. Deixa essas coisas para lá.
Tem coisas, querido, que são necessárias. Invista nas coisas certas, invista nas amizades certas, anda com pessoas certas. Aí fica sofrendo, com confusão, com briga. Aonde tem confusão, tem briga, meu irmão, cai fora. Senão você vai magoar, você vai se ferir, você vai entulhar o seu poço de novo. Você vai querer abrir um negócio lá que está cheio de coisa ruim. 2 Coríntios capítulo 6, verso 2. Segunda Coríntios capítulo 6, verso 2. Pois Deus diz: seu clamor chegou a mim numa época favorável, quando as portas do acolhimento estavam bem abertas. Eu ajudei a você num dia quando a salvação estava sendo oferecida. Agora mesmo Deus está pronto a dar-lhe acolhida. Hoje é o dia da salvação, amém? Hoje é o dia que Deus preparou para você. Hoje é o dia que Deus tem para a sua vida, porque Deus tem o melhor para você, amém? Então, querido, às vezes estamos a poucos metros da nossa vitória, sim ou não? Às vezes você está a poucos metros de conseguir a bênção que Deus preparou para você. Mas aí, querido, quando você fica gastando energia, quando você investe nas coisas erradas, você retrocede de novo. Em vez de você caminhar em direção à bênção, você caminha para trás. Retrocesso. E Deus queria que você estivesse avançando, mas você está caminhando para trás novamente. E Deus quer que você continue caminhando para frente, para a glória de Deus, amém? Então nós precisamos discernir que tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos discernir se aquilo que eu estou fazendo é a coisa certa, se aquilo que eu estou fazendo é a vontade de Deus, se aquilo que eu estou fazendo tem agradado a Deus, se aquilo que eu estou fazendo é a vontade de Deus para a minha vida. Se tiver confusão, se tiver briga, se tiver contenda, se tiver, querido, não é Deus, Deus não está nisso. Você já tem a direção, você já tem o discernimento, você já sabe o que você tem que fazer. Fala assim: eu decido parar de perder tempo com discussões, com brigas. Porque, querido, Deus quer abençoar a sua vida. Diga assim: pare de furar poços de águas sujas. Para de furar poço de água suja. Para de furar poços de água suja, aquilo que não tem sido, que não tem edificado a sua vida, que não tem produzido nada, que não tem te abençoado. É você perder seu tempo. Você quer viver o extraordinário de Deus, sim ou não? Em terceiro lugar, decida trabalhar até acontecer. Amém? Decida trabalhar até que aconteça. Olha lá em Gênesis capítulo 26, verso 22. Saindo dali, Isaac mandou cavar, e como ninguém brigou por causa dele, chamou de Reobote e disse: agora o Senhor nos deu um lugar e prosperaremos na terra. Ou seja, ele viu que ele estava abrindo cisterna errada, ele viu que aqueles poços estavam errados. O que ele continuou? Ele continuou até acertar. E aí ele trabalhou naquilo ali, amém? Ele continuou trabalhando naquilo ali. Olha só, nós vamos ser tentados a parar. Nós vamos ser tentados a parar, querido. Porque às vezes a gente começa a confiar naquilo, né, que a gente já tem. Mas Deus quer te dar o melhor ainda. O melhor está por vir ainda. Às vezes a gente tem tendência de nos acostumar. Às vezes nós temos tendência de achar que está bom o que nós temos. Mas Deus tem o melhor para a sua vida. Deus quer fazer muito mais ainda, amém? Então, querido, é importante
Nós não podemos aceitar o conformismo, amém? Com medo de que as coisas piorem. Deus vai sempre ter o melhor para a sua vida. Você vai ter que insistir, trabalhar para alcançar aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 14, verso 23. Todo trabalho traz, mas quem só conversa passará necessidade. Ou seja, queridos, você vai ter que agir. Você vai ter que ter atitude. Não adianta só ficar falando. Não adianta só ter boas ideias, mas às vezes nós vamos ter que colocar em prática. Nós vamos ter que colocar em prática aquilo que Deus tem falado com a gente. Isso vai exigir nosso trabalho. Isso vai exigir de nós uma constância. Nós precisamos ser uma pessoa constante. Não é porque deu errado que você vai parar. Não é porque aconteceu alguma coisa que você vai desistir. Você precisa continuar perseverando. Você precisa continuar trabalhando. Você precisa continuar, querido, buscando. Porque Deus tem o melhor para a sua vida, amém? Glória a Deus. Olha só, gostei dessa frase aqui. Trabalhe como se tudo dependesse de você. Trabalhe como se tudo dependesse de você. E ore como se tudo dependesse de Deus. Amém? Então, querido, nós vamos ter que trabalhar como se tudo dependesse de nós. Mas nós temos que orar como que tudo dependa de Deus, porque tudo é para Deus. Amém? Sem Deus a gente não vai chegar em lugar nenhum. É Deus que tem que nos motivar, querido. É Deus que tem que nos impulsionar. E como que a gente vai buscar isso? É através da nossa vida de oração, a nossa vida com o Senhor. Amém? Diga para a pessoa ao seu lado, bate nas costas dele aí. Fala, não pare. Fala, avance, continua. Vai lá, chacoalha ele aí, vamos. Avança, meu irmão, continua. Não para, não desista, não desanima, não retroceda. Chacoalha ele, dá uns tapas na orelha dele aí. Fala, acorda, vamos embora. Em nome de Jesus. Não pare. Nós temos que avançar. Nós temos que continuar. Nós temos que perseverar. Querido, nós precisamos, porque Jesus já sabia tudo o que ia acontecer com ele. Ei, olha para mim. Jesus já sabia tudo o que ia acontecer com ele. E ele continuou da mesma forma. Ele continuou da mesma forma. Imagina se Deus mostrasse para você tudo sobre a sua vida. Será que você ia continuar ou você ia parar? Será que você, se Jesus contasse, se aparecesse um telão da sua vida e mostrar as dificuldades que você enfrentaria, as lutas que você passaria, as tribulações que você teria que enfrentar, as tristezas que você teria que encarar, você teria motivação para continuar servindo a Jesus? Mas Jesus, querido, a Bíblia fala tudo sobre Ele. Ele sabia tudo sobre o Antigo Testamento, porque ele meditava dia e noite. Ele sabia que ele ia ter que ser crucificado. Ele sabia o tipo de morte que ele ia morrer. Mas ele continuou com todo o gás, trabalhando, ensinando. Ele continuou perseverando até o final, porque ele sabia, querido, que o melhor lugar vai ser a presença de Deus, o melhor lugar. E ele sabia que se ele fracassasse, você não conseguiria, eu não conseguiria. Mas foi por amor que ele perseverou até o fim. Então, querido, vamos continuar perseverando até o fim. Vamos continuar avançando até o fim. Vai ter dias, querido, que a gente vai estar mais desanimado. Vai ter dias que você vai estar mais chateado com alguma circunstância, com alguma coisa. Mas, querido, se levanta novamente, porque Jesus entregou a vida dele pela sua. Então vale a pena. Como que eu vou me motivar? Olha o sacrifício que Jesus fez por nós.
Isso é um motivo de estar motivado, para não parar. Avance, continue, amém? Nós precisamos continuar avançando em nome de Jesus. Você quer viver o extraordinário de Deus, sim ou não? Diga comigo, decida avançar de maneira sobrenatural. Gênesis capítulo 26, a partir do verso 22. Decida avançar de maneira sobrenatural. Saindo dali, Isaac mandou cavar outro poço. E como ninguém brigou por causa dele, chamou de Reobote e disse: agora o Senhor nos deu um lugar e prosperaremos na terra. Verso 23. Dali Isaac foi até Berseba. 24. Na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tenha medo, porque estou com você. Aleluia. Olha Deus falando com você aqui nessa noite. Não tenha medo, porque estou com você. Olha o que o Senhor está falando para você aqui hoje. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor do meu servo Abraão. Aleluia. Então, queridos, Deus, Ele quer te abençoar de forma sobrenatural, porque o nosso Deus, Ele tem poder para multiplicar, para abençoar, para abrir portas, para impulsionar você para aquilo que Ele tem para a sua vida, porque Deus é fiel em tudo aquilo que Ele faz. Deus é fiel, meu irmão. Deus tem bênção para te dar. Deus, Ele quer ver você sendo próspero. Deus quer ver você sendo abençoado. Mas para isso, irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos estar na dependência dEle. Amém? Então, meu irmão, não deixa nada atrapalhar a sua vida. Não deixa nada atrapalhar o seu caminhar. Lembra disso, irmãos. Ezeque, contenda. Sitna, briga. Sai fora disso. Para de ficar discutindo, querido. Para de ficar dando satisfação em internet. Tem gente brigando em internet, você está doido. Mandando recado, querido. Para com isso, para com bobeira. Vai crescer, vai ler Bíblia. Para de ficar alfinetando a internet, mandando recado, Não, para com isso. Você perca de tempo. Você perca de tempo. Deus tem muito melhor para você. Para de contenda, para de briga, para de confusão. Vai ser feliz. Vai buscar a direção de Deus. Tem gente que fala assim: hoje é o dia de eu me ferir, eu vou ver o que a fulano de tal está falando. Foi para mim isso aqui. Me paga agora, eu vou ver o que eu vou fazer agora para mim também. Não vai ficar desse jeito não. E fica lá perdendo tempo. Perdendo tempo. E quem gosta disso, querido, é o diabo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, meu irmão, não tenha tempo para esse tipo de coisa. Não tenha tempo para essas coisas, não. Se enche da presença do Espírito Santo. Vai buscar a presença de Deus. Vai ler Bíblia. Vai estudar. Vai buscar, vai orar, vai adorar a Deus, vai glorificar a Deus, vai tirar um tempo a sós com Deus. Hoje até a Globo, estava noticiando que acharam lá a divisão da cidade de Davi, nas ruínas. Até a mídia, querido, está provando a existência, que a Bíblia, a gente já sabe da existência da Bíblia. Mas até o ímpio está vendo a veracidade da palavra de Deus. Então, querido, ao invés da gente perder tempo com coisa que não agrega, que não acrescenta, que fere, que machuca. Rapaz, eu não fico bisbilhotando a internet para essas coisas de jeito nenhum. Meu irmão, sai fora disso, sai fora de confusão, sai fora de briga, sai fora de contenda. O que é que o fulano de tal será que está falando? Nossa, será que é para mim? Será que é? Não, meu irmão. Vai se encher de coisa boa.
vai se encher das verdades espirituais, vai declarar a palavra sobre a sua casa, sobre a sua vida. Não perca tempo com isso não. Vai ser feliz. Vai ser uma pessoa alegre, uma pessoa de bem com a vida. Uma pessoa que vai, meu irmão, essa vida aqui é passageira demais. Isso aqui é rápido demais para a gente ficar magoado, a gente ficar ferido, a gente ficar machucado e machucando os outros. Então, querido, decida avançar de maneira sobrenatural. O que o diabo quer fazer? O diabo quer parar você. Mas decida. Todo dia você tem que decidir. Decida ir mais fundo, amém? Decida ir mais fundo no Senhor. Olha o que Deus tem para a sua vida. Jeremias capítulo 29, verso 11. Jeremias 29, verso 11. Porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês. Meu Deus. Porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor. Planos não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Aleluia. O Senhor, querido, tem planos de bênção para a sua vida. Amém? O Senhor tem planos de bênção na sua vida. O Senhor tem planos de fazer você prosperar. O Senhor tem planos de fazer você ser uma bênção. Pastor, mas e se não acontecer tudo isso na minha vida aqui na terra? Lá vai ser muito melhor. Lá vai ser muito melhor, incomparavelmente. Não tem como nós imaginarmos o que Deus tem para nós. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós. Então, queridos, vamos continuar perseverando. Vamos continuar avançando, vamos continuar trabalhando. Não vamos voltar para aqueles poços antigos. Amém? Não vamos voltar mais para aqueles buracos antigos. Querido, olha aqui para mim. Vai cavar uma cisterna nova. Porque, querido, vai ter água limpa para você, vai ter água saudável para você, vai ter coisa boa para você. Então esquece aquelas coisas que ficou lá. Não vai lá buscar aquilo de novo não. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos buscar coisas novas para nós, vamos buscar novos horizontes, vamos buscar novas oportunidades. Deus tem novas oportunidades para você. Então pega lá, querida, sua paz espiritual e começa a cavar, não fica lá chorando, choramingando com aquelas coisas velhas não. Vamos partir para outro. Amém? Deus tem coisas boas para nós. Ainda dá tempo nesse ano ainda, em nome de Jesus, amém? Você pode ficar de pé?